Cadê o link? E aí, Andressa? Vou mandar o link no grupo da igreja agora. Eu acho que agora vai. É que no Facebook fica. Andressa, tá legal aí?
Então tá legal, né, Andressa? A imagem tá boa. Beleza. Então acho que tá ok, né? Cadê os irmãos? Será que os irmãos desistiram? Quem for chegando, dá um oi aí no chat. Fala, irmãos. Eu acho que só tá você aqui, viu, Andressa? A gente inicia. Acho que vamos iniciar só nós dois, viu, Andressa? E aí, vamos pra cima? Vou mandar um áudio aqui. Opa, chegou mais três. Quem for chegando, comenta aí. Diga aí, eu cheguei. Vou mandar o link para a Raíla aqui, para ela colocar no grupo. E aí, irmãos, comentem aqui para eu saber quem é que está entrando. Eu acho que por aqui vai. No Facebook tava puxando muito internet. Aí eu estou usando o OBS, é um programa. Aí fica meio pesado, eu acho, a transmissão. Mas vamos iniciar. Aí, Matheus chegando por aqui. Traz paz. Beleza, galera?
Está transmitido no Facebook também? Acho que não, né? Pronto, irmãos, vamos iniciar. Graças a Pai, Juliane, irmã Ilma. Vamos iniciar. Eu acho que agora vai. O tema dessa live, né, Conhecer para Conquistar, vai ficar mais claro conforme eu vou fazendo essa exposição de hoje. Basicamente, nós vamos trabalhar a ideia de que para você realizar um evangelismo bem feito, apresentar Jesus para as pessoas, você precisa entender com quem você está falando. Você precisa entender quem é o seu público. Então, você conhece a pessoa, os medos daquela pessoa, as principais objeções, o que aquela pessoa acredita, e a partir disso você faz o seu evangelismo. Beleza? Então, vamos adiante. O texto base que a gente vai usar para o nosso estudo de hoje se encontra lá em Atos 17, versículo 22 e 23. Diz basicamente assim: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aqui é um exemplo claro, nós temos aqui um exemplo claro de um cristão que conhece a sua audiência, o seu público. Paulo, ele adequa a argumentação dele, o evangelismo dele às pessoas que estão ouvindo. Ele não usa uma técnica padrão de evangelismo. Eu vou dizer aqui que Jesus ama a pessoa, Jesus morreu pelos pecados dela, que Deus ama aquela pessoa muito e entregou o filho para morrer pelos pecados dela sempre. Não. Paulo examina quem é que vai ouvir a mensagem. No caso aqui, ele entende quem são as pessoas. Aqui é um público diferente, é um público diferenciado. E Paulo entende, ele sabe que esses atenienses são pessoas supersticiosas e que eles acreditam em vários deuses. Então, nós já temos aqui duas informações importantes. A primeira é que Paulo sabe que essas pessoas veneram, adoram vários deuses. Eles adoram vários deuses. E eles são pessoas supersticiosas. E, além disso, existe um Deus que eles não conhecem, mas mesmo assim eles adoram esse Deus. Não seria estranho a gente especular e dizer que Paulo realizou uma pesquisa sobre as pessoas, sobre o público que ele estava pregando. Essas pessoas aqui é diferente dos irmãos da igreja. É diferente, por quê? Porque eles não acreditam que existe apenas um Deus e que esse Deus único enviou o filho dele para morrer pelos pecados deles. Eles não têm essa crença. Essa é uma crença do judeu e do cristão. Do cristão especificamente. O judeu acredita que o Messias ainda vai retornar. Mas essas pessoas, elas possuem crenças diferentes. E Paulo conhece a crença dessas pessoas. E com base na crença delas, ele vai montar a pregação. É uma pregação evangelística diferenciada. Paulo vai apresentar o Deus cristão e Jesus de uma perspectiva que essas pessoas entendam. Por isso que é tão importante nós entendermos como pensa a outra pessoa. Não basta sair simplesmente dizer, eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar hoje, eu vou falar de Jesus para fulano de tal, sendo que você nem se preocupou em saber o que fulano de tal acredita.
Quais são as objeções que ele realmente levanta para não adorar Jesus? Quais são essas objeções? Se você sabe qual a objeção, qual a barreira que a pessoa levanta, fica mais fácil de você remover essa barreira e alcançar essa pessoa, de pregar o evangelho para ela. E de uma forma que ela realmente entenda e de uma forma que ela ache interessante, razoável. Tá certo? Então vamos adiante aqui. Então, com base num público diferenciado, Paulo realiza uma abordagem diferenciada, como nós vimos. Então, Paulo conhecia o seu público, como eu já falei. Pessoal, nos slides vocês vão ver um quadrado vermelho, certo? Não, tá estranho aqui, mas é porque eu estava fazendo uma transmissão pelo OBS. E nesse quadrado vermelho, era o espaço reservado à minha imagem. Né? Eu ia compartilhar os slides e minha imagem iria estar cobrindo esse quadrado vermelho. Mas como não deu certo, eu tive que fazer aqui essa transmissão pelo StreamYard. Então, relevem esse quadradão vermelho aí, beleza? Vamos adiante. E nós chegamos a esse tópico, né? Evangelismo na pandemia. O que é que tem a ver, Elivelto, essa ideia de você conhecer o seu público, de conhecer as objeções com o evangelismo na pandemia? Porque, irmãos, em períodos como esse de pandemia, em que as pessoas elas morrem com bastante frequência, muitas objeções elas são ressuscitadas. As pessoas começam a se questionar: por que Deus está permitindo isso? Será que realmente existe um Deus? Eu acabei de perder o meu filho pequeno para essa doença. Eu acabei de perder os meus pais, que são idosos. Eu estou à beira da morte. Eu estou vendo amigos sofrerem com essa doença. Onde é que está Deus? Vocês percebem que existe aqui uma objeção? E se a pessoa está com essa objeção, questionando a existência de Deus, ou questionando o fato de Deus não interferir nesse período difícil, se você não sabe, não conhece isso, a sua pregação ela vai ser ineficaz. Você pode estar pensando, mas o Espírito Santo, ele não precisa de argumentos para convencer a pessoa. Quem vai convencer a pessoa não sou eu, mas o Espírito Santo. Sim, mas você é um instrumento. Você é um instrumento do Espírito Santo para chegar, alcançar aquela pessoa. E o Espírito Santo, ele trabalha também através dos argumentos. Ele trabalha também através dos argumentos. Por que você acha que Paulo elaborou uma pregação diferente para um público de pessoas diferente? Ele sabia que não estava falando para cristãos, para pessoas que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eram pessoas com uma crença diferente. E ele usa a argumentação, o Espírito Santo inspira ele para usar uma argumentação diferente para alcançar aquelas pessoas. Da mesma forma, hoje, irmãos, existem pessoas que estão levantando barreiras. Barreiras. O que é uma barreira? Quando você está caminhando em determinado caminho, se alguém colocar uma barreira, você não consegue ultrapassar. Você tem que chegar a Caicó. Você vai de Timbaúba a Caicó. Se no meio da pista, no meio da estrada, houver uma barreira gigante, você não consegue chegar no seu objetivo. Isso é uma barreira. Então, digamos que você quer evangelizar uma pessoa. Qual o seu objetivo? Qual é o objetivo de você pregar o evangelho para uma pessoa? Que essa pessoa se converta, que ela entregue a vida dela a Jesus e ela seja salva. O objetivo é esse. Mas para você alcançar esse objetivo, você tem que fazer com que ela receba a mensagem. Se ela não recebe a mensagem, o que é que existe? Uma barreira. Você vai, mas você não alcança. O que é que a gente faz? Qual a medida mais razoável se existe uma barreira? Irmãos, comentem aqui. Se você quer chegar no objetivo e alguém coloca uma barreira, qual é a alternativa? O que você vai fazer? Existem duas alternativas. A primeira delas, você fica batendo na barreira, achando que com isso você vai chegar no seu objetivo. Você bate na barreira.
Qual a outra alternativa? Se você quer chegar no seu objetivo e existe uma barreira no caminho, o que você pode fazer para chegar nesse objetivo? Alguém pode comentar aqui? O que é que a gente faz quando existe uma barreira que nos impede de chegar ao nosso objetivo? O que é que nós fazemos? Nós ficamos batendo na barreira? Os irmãos querem comentar? Tá tudo ok? O áudio? E aí, irmãos? O que é que a gente faz? O que é que você faz com essa barreira? Irmã André está dizendo aqui, orar e arrumar estratégias. Certo. Uma estratégia seria qual? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente precisa fazer se há uma barreira? A gente precisa, irmãos, a gente precisa remover a barreira. A gente precisa destruir a barreira. Como é que a gente destrói? Se for um muro de pedra, a gente pode colocar uma dinamite e explodir tudo. É uma alternativa. Não importa o que você faça, desde que você consiga retirar aquela barreira. Ok? Essa analogia é legal para vocês entenderem. Porque muitas vezes o nosso evangelismo, ele não surte efeitos. Porque a pessoa tem uma barreira e você fica atrás de enfiar a goela abaixo que Jesus é o Filho de Deus e morreu pelos pecados da pessoa. Mas isso não vai servir de nada, porque essa mensagem ela não entra no coração da pessoa. Essa mensagem é a verdade. É uma mensagem que liberta. É uma mensagem que me libertou e uma mensagem que libertou você. Mas ela não entra no coração da pessoa. Por quê? Porque tem danada de uma barreira. E você precisa remover essa barreira. Aí vem a questão. Como identificar a barreira? Não é as barreiras, pessoal, elas são diferentes. Nós vamos ver aqui hoje, nessa aula, nesse estudo, que existem 3 tipos de barreiras. 3. 3, ó. 3. 3 tipos de barreiras, pessoal. É um 3 e um 4. Existem 3 tipos de barreiras. E você, enquanto cristão, precisa, quando estiver dialogando com a pessoa, identificar qual a barreira que ela usa. Beleza? E existem formas de uma pessoa levantar uma barreira e dizer que tem outra, para disfarçar. Porque algumas barreiras que ela levanta, não é legal ela dizer que tem aquela barreira. E a gente vai entender bem como isso funciona. Beleza? Então, nós precisamos quebrar as barreiras. E quase sempre nós encontramos barreiras. E é preciso, como eu falei, saber identificar quais são essas barreiras. Exemplo, a pessoa não acredita em Deus. A pessoa não acredita em Deus. E aí, galera? Uma barreira do ceticismo. A pessoa não acredita que existe Deus. É a barreira dela. Então, imagine que você vai evangelizar um ateu. O ateu não acredita que Deus existe. Aí você diz, a Bíblia é a palavra de Deus, vive e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. A Bíblia é a palavra de Deus. Cara, o ateu, ele não acredita que existe Deus. Como é que ele vai acreditar que existe uma palavra de Deus? Para haver uma palavra de Deus, Deus tem que existir. Vocês concordam? Mas o ateu, ele não acredita que existe Deus. Então, se você for pregar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ele tem que aceitar, a mensagem não vai chegar. A mensagem é verdadeira, a Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos acreditar nela, é verdadeira. Mas essa mensagem, ela não chega no coração do ateu. Por quê? Porque ele não acredita em Deus. Então, tem uma barreira aqui, a descrença em Deus. Como é que a gente faz com que a mensagem chegue nele?
A gente tem que mostrar, remover a barreira da descrença. Como é que nós fazemos isso? Nós demonstramos, com o auxílio do Espírito Santo, de forma mansa, com temor no Senhor, que existe Deus. Ah, e tem como demonstrar, Elivel? Tem como demonstrar. Tem como demonstrar que a crença em Deus, ela é razoável. Ela é uma crença digna de crédito. Não é um absurdo. Tipo você dizer, tem uma árvore flutuando no meu quintal. Eu quero que você acredite nisso. Isso é uma crença absurda. Você acreditar que existe uma árvore flutuando. O meu cachorro voa. Para uma pessoa acreditar que um cachorro pode sair voando, né, como um pássaro, para uma pessoa acreditar nisso, ela tem que abrir mão da racionalidade dela. Mas para uma pessoa acreditar em Deus, ela não precisa abrir mão da racionalidade dela, porque a crença em Deus ela é razoável, ela é racional. E existem argumentos, fortes argumentos que a gente pode usar para demonstrar que Deus existe. Não só que Deus existe, mas que o cristianismo é a religião verdadeira. Certo, galera? Existem esses argumentos, mas não é tema desse estudo de hoje. Eu estou dando um exemplo de um cara que não acredita em Deus. Ele vai levantar uma barreira. E você, antes de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, você tem que provar. Essa palavra provar, vocês têm que entender ela de uma forma flexível. Você não vai provar matematicamente, cientificamente que Deus existe, porque isso não é possível. Você vai demonstrar que é racional acreditar em Deus. Existem uns argumentos, não é objeto dessa aula. Mas eu quero deixar isso claro, né? Que é possível você remover essa barreira. Outra barreira, aqui, ó. A pessoa acha que não existe Deus, pois se existisse, não haveria tantas pessoas morrendo. Vocês percebem aqui que há uma sutileza nessa barreira? A pessoa ela chegou à conclusão de que não existe Deus, não porque ela acha que é algo absurdo Deus existir. Não, mas é porque ela olhou para o sofrimento do mundo atual, milhares de pessoas morrendo, e ela se questionou: se Deus existisse, ele iria fazer alguma coisa a respeito disso. Se ele não está fazendo nada, se isso tudo está acontecendo, toda essa desgraça, é porque provavelmente Deus não existisse. Porque se existisse Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Vocês percebem que é uma barreira de descrença, mas com uma sutileza, tem um detalhezinho. Como é que você remove uma barreira dessa? Você tem que demonstrar que a existência de Deus não é incompatível com a existência do mal e do sofrimento. O que é que isso quer dizer? Que pode existir Deus e o sofrimento no mundo. E que muitas vezes Deus usa o sofrimento para cumprir a sua vontade. Deus usa o sofrimento para nos moldar, nos transformar. Usa o sofrimento para chamar a nossa atenção e dizer ao mundo que sem ele nós não somos nada. Existe propósito por trás de todo o sofrimento. Você pode montar uma abordagem para explicar isso à pessoa. Fulano, deixa eu ir na sua casa, eu vou te mostrar um estudo, vou te apresentar uma ideia para te provar que é possível sim existir Deus e existir o sofrimento no mundo. E que Deus permite o sofrimento no mundo e o mal no mundo. Mas ele sempre diz que fazer algo a respeito. E chegará um tempo em que não haverá mais dor nem sofrimento. E por aí você vai caminhando. Mas antes de você chegar para evangelizar a pessoa e fazer com que ela aceite a mensagem, você teve que remover essa barreira. Amém, irmãos? Está compreensível? Os irmãos estão entendendo? Comentem aqui, por favor. Beber uma água. A mensagem está clara, irmãos? Está difícil? Eu estou acelerando?
Beleza, galera? Ó, então vamos continuar. Agora nós vamos entrar nos tipos de obstáculos. Lembra que eu falei que existem obstáculos que as pessoas levantam e que a gente precisa retirar esses obstáculos para chegar no coração da pessoa? Pronto. Eu coloquei 3 tipos de obstáculos que eu considero os principais. São eles o volitivo, o emocional e o intelectual. Volitivo, emocional e intelectual. Volitivo, galera. Volitivo tem a ver com vontade. Volitivo tem a ver com vontade, certo? Para os irmãos que ficarem em dúvida aí. E tem o obstáculo emocional e o obstáculo intelectual. Nós vamos examinar cada um deles. Volitivo. Eu trouxe um exemplo da Bíblia de alguém que tinha um obstáculo volitivo. Quem? O jovem rico. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 19, 16 a 30, você vai ler o seguinte texto. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, vocês percebem que o obstáculo desse jovem é volitivo, tem a ver com a vontade? Não é um obstáculo emocional e não é um obstáculo intelectual. Esse jovem não duvidava que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava que Jesus era o Messias. E ele pergunta o que é preciso para herdar a vida eterna. Certo? Porque o obstáculo dele tem a ver com a vontade. Porque ele não queria renunciar a tudo que tinha para fazer a vontade de Jesus. Vocês percebem aqui a sutileza dessa barreira? Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele acredita nisso. Mas ele não consegue entregar a vida dele a Cristo porque ele quer fazer a vontade dele. Ele não está pronto para fazer a vontade do Senhor. Ele não está pronto para negar-se a si mesmo. E eu me arrisco a dizer, meus irmãos, que 90% das objeções, 90% das pessoas que não aceitaram a Cristo ainda, elas possuem essa barreira, a barreira volitiva. Se você sair na rua e perguntar a pessoas que são descrentes se elas acreditam em Deus e acreditam em Jesus, 90% vai dizer o quê? Sim, eu acredito. Você pergunta, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? A pessoa vai dizer, sim, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. E que morreu pelos seus pecados? Sim, eu acredito que ele morreu pelos meus pecados. Aí você se questiona, mas por que a pessoa ainda vive a vida da forma que ela vive, que ela não se entregou ainda, vive como se Deus não existisse? Por que isso acontece? A pessoa sabe, ela acredita que Jesus é o Filho de Deus. Mas ela não consegue, ela é descrente. Pessoal, sempre que você vai evangelizar uma pessoa, existe uma barreira. Se você está assistindo agora essa aula e você ainda não se decidiu por Cristo, existe uma barreira. Por que você ainda não se decidiu por Jesus? Porque você ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus. Por quê? Você já parou para pensar? E essa pergunta que eu estou fazendo aqui, você pode refletir sobre alguém que você tem evangelizado ou alguém que você vai evangelizar. Por que a pessoa não aceitou Jesus ainda? Ela acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredita. Ela tem algum problema emocional com Deus? Não. Ela tem algum problema
intelectual? Não. Não aceita. Não aceita a ideia de entre você e Cristo. E é provável que esse obstáculo seja a sua vontade. Seja para fazer a sua vontade. Amém? Mas ele não é. Irmãos, vocês viram a Terra onde? Irmãos, vocês viram a Terra onde? Eu acho que deu um bug aqui, né? Melhorou, melhorou? A irmã Andréa disse que deu problema, mas que melhorou. Melhorou, melhorou? A irmã Andréa disse que deu problema, mas que melhorou. Podemos continuar? Vocês entenderam essa parte aí do obstáculo volitivo da vontade? Pronto, então vamos continuar. Outro exemplo de uma barreira volitiva da vontade, irmãos, é a do povo judeu que construiu o bezerro de ouro. O povo judeu que construiu o bezerro de ouro. Porque se trata de um caso de obstáculo volitivo, de vontade. Porque aquelas pessoas, elas viram o mar se abrir, elas atravessaram o mar a pé enxuto. Elas foram sustentadas por Deus por vários anos no deserto. Deus mandava pão, Deus mandava carne de pássaros, Deus não deixava faltar água. Os sapatos, as chinelas não envelheciam, nem as roupas. Elas presenciavam a cada dia o milagre do Senhor. E mesmo assim, quando Moisés subiu ao monte, as pessoas fizeram um bezerro de ouro. Então elas sabiam que Deus existia. Sabiam, elas presenciaram. Mas elas não estavam dispostas a aceitar a vontade de Deus. E fizeram aquele maldito bezerro de ouro. Outro exemplo, irmão, são os crentes nominais que eu acabei de falar. O que é um crente nominal? Aquela pessoa que diz que acredita, mas que não vive de acordo com o evangelho, não quer renunciar à vida, os prazeres, os anseios, os sonhos, os projetos pessoais em que Deus não está nesses projetos, ela não quer renunciar a isso. Ela não quer renunciar a tudo para servir a Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que a pessoa vai abandonar. Eu tenho um sonho aqui de fazer alguma coisa, vou montar o meu negócio. Irmãos, Deus abençoa.
Deus abençoa. O que ele te pede é que você o coloque em primeiro lugar. E que ele esteja nos seus projetos. Ele esteja nos seus projetos, seja projeto de estudo, seja projeto de empreendedorismo. Coloque Deus em primeiro lugar. Certo? Ele te abençoa. Mas entregue a sua vida nas mãos dele. Tenha fé. Quando as coisas não estiverem bem, acredite nele. Confie nele. Faça a vontade dele. Se a Bíblia diz que determinado tipo de coisa é errado, se submeta. Eu sei que você vai cair, porque eu caio também. Mas confesse. Chore aos pés do Senhor, peça perdão, peça auxílio. Se incomode em não conseguir fazer a vontade dele. Certo, irmãos? Isso é acreditar em Deus, é confiar no Senhor. Tem um texto lá em João 3, Evangelho de João 3, versos 19 e 20, que diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém, irmãos? Aqui dá um motivo claro, aqui deixa explícita a barreira volitiva. As pessoas conhecem, até sabem, enxergam a luz, mas elas não querem ir para a luz porque as suas obras são más. E elas não querem ser expostas pela luz. Elas amam mais as trevas do que a luz. Novamente eu pergunto, se alguém que está nesse vídeo assistindo essa aula e não se decidiu por Cristo ainda, se questione por quê? Porque existe uma barreira. Você provavelmente já ouviu várias vezes pregações falando que Jesus é o Filho de Deus e que morreu para que você tivesse vida. Se essa mensagem não chegou no seu coração ainda a ponto de te transformar, é óbvio, até uma criança entende isso, que existe uma barreira que está te impedindo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E que barreira é essa? É a sua vontade? Fica aí para a reflexão dos irmãos. Outro obstáculo, irmãos, é o emocional. Um exemplo aqui, ó. Por que Deus permite o mal no mundo? Por que Deus permite o Covid-19? Que graças a Deus o irmão Mateus já melhorou e a irmã Andréia vai melhorar também. Os irmãos que estão acometidos por essa doença irão melhorar. Mas existem pessoas, irmãos, que estão morrendo com essa doença. Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permitiu que Mateus, crente que é, pegasse o Covid-19? Se Deus existe, ele não deve proteger as pessoas? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Por quê? Então a pessoa tem um problema emocional com Deus. A pessoa não entende, por exemplo, a doutrina do inferno. Como é que Deus é tão bom e ele permite que a pessoa passe uma eternidade no inferno? Então isso é uma barreira, que sempre que você vai falar de Deus para a pessoa, ela se lembra disso. A barreira está sempre na memória dela. Como é que Deus permite que a pessoa passe a eternidade no inferno? É cruel. Então ela tem um problema emocional com isso, que impede ela de aceitar a Cristo. E você tem que identificar. É o problema do mal, porque Deus permite que o mal aconteça no mundo, que o sofrimento exista. Você tem que trabalhar essa ideia. É o problema do inferno? É o problema do exclusivismo cristão? O que é o exclusivismo cristão? É o seguinte, basicamente é isso. O cristão olha para todas as religiões do mundo e diz: todas essas religiões estão erradas. E a minha religião é a certa. Somente Cristo salva. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Cristo. Fora de Jesus não há salvação. Gente, tem uma galera aí que tem raiva desse discurso porque acha que é um discurso intolerante. E isso é uma barreira. Como é que nós trabalhamos essa barreira? Existem argumentos? Existem. Existe argumento para você mostrar que a ideia do inferno ela é coerente com o caráter de Deus, que a pessoa que está no inferno ela não se arrepende. A cada dia que passa, ela odeia mais a Deus. Eu dei uma vez uma pregação, eu acho que foi até em Timbaúba,
Eu dei um exemplo de um criminoso que tem vida eterna. O cara nunca morre. Digamos que não existe prisão perpétua. Existe prisão de 30 anos aqui no Brasil. O cara comete um crime absurdo lá, muito, muito cruel, e pega pena máxima de 20 anos, 30 anos, que agora é 40. 40 anos, né? Foi preso por 40 anos. No último dia que ele está prestes a sair, ele comete outro crime, mais 40. E sempre ele vai cometendo crime, pessoal. O que é que vai acontecer? Esse cara vai passar a vida toda dele na cadeia, a eternidade na cadeia, porque ele tem vida eterna. Vocês entenderam a lógica? O inferno é basicamente isso. Tá vendo? Eu usei aqui em 2 minutos uma argumentação que pode remover a barreira de uma pessoa em relação ao inferno. Entenderam? Então, o obstáculo emocional ele é um pouco mais problemático, mas tem como você remover com o auxílio do Espírito Santo. E o obstáculo intelectual. Só acredito no que posso ver e tocar. Qual o exemplo clássico da Bíblia? O exemplo de São Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos dois, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O famoso discurso de Tomé. Eu só vou crer se eu ver. Eu preciso ver para crer. Então, aqui é um obstáculo intelectual. Intelectual. Não é um obstáculo emocional. Tomé não tinha nenhum problema com Cristo. E não é um obstáculo volitivo. Tomé não tinha nenhum obstáculo de vontade que impedisse ele de servir a Jesus. Mas existia uma barreira intelectual. O ceticismo, o materialismo. Ele não acreditava que era possível alguém que morreu ressuscitar. Ele não acreditou nesse discurso. Por quê? Porque a racionalidade aqui falou mais alto. Falou mais alto e impediu dele usar os olhos da fé e até racionais, porque se Jesus fez tudo o que fez, racionalmente ele já deveria imaginar que ele realmente era o Filho de Deus. Então Tomé tem um obstáculo intelectual que foi quebrado quando Jesus apareceu. Outro tipo de obstáculo intelectual. O problema do mal também pode ser um obstáculo intelectual. A pessoa diz, Deus é bom, Deus é bom e poderoso. Se ele é bom e poderoso, por que ele não acaba com o mal no mundo? Certo? Pode ser um obstáculo, esse problema do mal, tanto emocional como intelectual. Outro obstáculo intelectual, a pessoa acredita que só existe matéria no mundo. O que é matéria? É meu corpo, tudo que ela pode ver e tocar. Não existe nada de espiritual. Então, os milagres não existem, ela diz. Certo? Então, isso é um obstáculo intelectual. Existem argumentos para você desconstruir esse discurso. E você remover essa barreira. Amém? Irmã Andréa está dizendo, na próxima aula queremos os argumentos para essas barreiras citadas. Amém, irmã? É um tema muito interessante. Eu estou desenvolvendo um projeto só de apologética cristã, para ajudar os irmãos a desenvolverem a capacidade lógica de dialogar com pessoas de outras crenças, que não acreditam, e até pessoas que acreditam, mas têm outras barreiras volitivas. Amém? Essa parte aqui eu espero que tenha ficado clara. Beleza? Aí eu coloquei aqui um questionamento. Qual a barreira mais frágil? Eu gostaria que vocês comentassem, que vocês me dissessem aqui no chat, qual a barreira mais frágil? Eu citei 3 tipos de barreiras, lembra? Eu citei 3 tipos de barreiras. Vou colocar até aqui. As barreiras. Volitiva. Emocional. E intelectual. Irmãos, dentre essas 3 barreiras, qual a barreira mais frágil, na opinião de vocês? A Andressa respondeu aqui também. Volitiva, emocional e intelectual. Dessas 3, irmãos, qual a barreira mais frágil, na opinião de vocês? A barreira que é mais fácil de ser removida. O que é que vocês acham? Qual a barreira mais fácil de ser removida dessas 3? Bom, eu gostaria, tem 10 pessoas na live.
Eu gostaria que cada uma desse a sua opinião aqui, certo? Não tenham medo de errar. Andressa, a volitiva. Então, a Andressa diz que a volitiva é a barreira mais frágil. É mais fácil de ser removida. Mais alguém? Um de cada vez. Andressa disse a volitiva. Mateus, é intelectual. Então, para Mateus, a barreira mais frágil, então mais fácil de ser removida é a barreira intelectual. Mais alguém gostaria de opinar? Ó, teve um que saiu da live, só para não responder. Ficaram 9. Então, desses 9, opa, uma Fábio aqui colocou volitivo. Então, para ela, a barreira mais fácil de ser removida é a volitiva. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, participem. Galera, muito interessante, né, os comentários. Aparentemente, a barreira volitiva, ela é uma barreira fácil de ser removida. Mas, se vocês pararem para analisar, é uma das mais difíceis. É uma barreira muito complicada. Ela e a barreira emocional. A barreira emocional também é uma barreira muito forte. Matheus colocou aí intelectual. E eu concordo com ele. A barreira mais fácil de você remover é a intelectual. Aí você pode imaginar, caramba, então o cara que é ateu é mais fácil se converter do que a pessoa que diz que acredita em Jesus, mas não segue Jesus? Se a única barreira dele for a intelectual, é sim, pessoal. É sim. Sabe por quê? Porque se você demonstrar que é provável que Deus exista, ele não tem nenhum problema emocional com Deus. E ele não tem nenhum problema de vontade em fazer a vontade de Deus. É tipo o cara que diz assim, ó, se Deus, eu gostaria que Deus existisse, mas eu não consigo acreditar. Porque eu acredito que somente o que a gente pode ver e tocar é digno de crédito. Então Deus, eu não consigo ver nem consigo tocar. Então eu não acredito nele. Vocês percebem, o cara ele só tem uma barreira intelectual. Através da argumentação, inspirados pelo Espírito Santo, a gente removendo essa barreira, esse cara pode se converter. E tem vários exemplos, pessoal, de ateus que se converteram ao cristianismo. Ateus que se converteram lendo o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que também era um ateu, se converteu e ajudou outros ateus a se converterem. Agora, o cara, a pessoa que tem um problema de vontade, é mais difícil. Porque a pessoa sabe que Deus existe. A pessoa acredita que Deus existe. O cara lá, o irmão lá, que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, vocês conseguem imaginar o cara atravessar o Mar Vermelho e se corromper? E se voltar contra Deus, virar as costas para Deus? Por quê? Porque é um problema de vontade. O jovem rico viu Jesus fazendo maravilhas, mas mesmo assim ele não conseguiu renunciar. Não conseguiu renunciar a si mesmo para seguir a Cristo. Tomé da mesma forma. Não, Tomé é barreira intelectual. Né? Mas o jovem rico, ele viu várias coisas e mesmo assim não quis. A vontade, pessoal, essa vontade que está no nosso coração, é o que aconteceu com Adão e Eva. Foi a vontade deles, de fazer a vontade deles e não fazer mais a vontade de Deus, que fizeram eles pecarem. Vocês percebem como essa vontade é o que impede a maioria das pessoas de se chegarem para Deus? Agora pode acontecer o seguinte, da pessoa, eu não estou dizendo que é fácil evangelizar um ateu. Por quê? Porque a barreira, na maioria dos casos dos ateus, a principal barreira não é a barreira intelectual. É uma barreira emocional
ou uma barreira volitiva. E ele disfarça, ele coloca uma máscara nessa barreira para dizer que é uma barreira intelectual. Por isso que é difícil você evangelizar um ateu. Porque ele diz que é uma barreira intelectual. Quando você remove a barreira intelectual, aí você se depara com uma barreira volitiva ou então uma barreira emocional. A gente vai entender intelectual versus volitivo ou emocional. Assistiu o filme Deus Não Está Morto. O filme 1, o Deus Não Está Morto 1. Irmãos, vocês estão ouvindo? Não caiu não, né? Quem aqui já assistiu o filme Deus Não Está Morto 1? Tem uma cena em que o professor está debatendo com o aluno e o aluno ele vai removendo todas essas barreiras intelectuais que o professor coloca. Ah, segundo a lei da termodinâmica, não sei o quê, tá. Mas que o universo ele teve um início e veio a partir do nada. E aí entra naquela discussão, né? Big Bang, enfim, teoria da relatividade. Aí ele cita lá Carl Sagan, se é aquela pronúncia do nome daquele louco, cita umas frases lá de Carl Sagan, que era um agnóstico, um ateu. Enfim, e o aluno ele vai sempre removendo as barreiras intelectuais. Quando ele remove todas as barreiras intelectuais do professor, ele se depara com a barreira emocional. Que barreira era essa? A mãe desse professor era muito cristã. E Deus permitiu que a mãe dele morresse de câncer quando ele era uma criança. Então o professor tinha um problema emocional contra Deus. Ele tinha raiva de Deus, em outras palavras. Mas não soa bem. Não é legal você dizer que tem raiva de Deus e tem um problema pessoal com Deus. Então ele coloca a barreira intelectual e diz que não acredita em Deus porque não faz sentido a existência de Deus. Vocês percebem aqui a diferença? Legal, né? Um problema aqui de uma barreira intelectual que pode ser disfarçada com uma barreira emocional. Olha, quer Deus impedir o mal, mas não pode? Então é impotente. Pode, mas não quer? Então é malévolo. Quer e pode? De onde vem então o mal? Que David Hume, né, Diálogos sobre a Religião Natural. Hume era um agnóstico, né, um ateu, que bateu bastante nessa questão do problema do mal. Ele diz, se Deus é bom, ele deveria destruir o mal. Se ele é todo poderoso, ele pode destruir o mal. Mas se ele não destrói o mal, é porque ele não é tão poderoso, ou se é tão poderoso e não destrói o mal, então ele não é bom. Aí ele conclui lá na frente que é mais provável que Deus não exista. Então, um problema intelectual. Mas a maioria das pessoas que não acreditam em Deus por causa do problema do mal, elas têm um problema emocional. Tem um crítico do cristianismo, muito famoso, é o Bart Ehrman. Ele tem vários livros que tenta demonstrar algumas contradições do cristianismo. Ele é historiador. Bart Ehrman, ele é agnóstico. E ele diz, não tenho nenhum problema em aceitar que a mensagem do evangelho é verdadeira. É basicamente isso, né? Ele diz, eu não me tornei agnóstico porque eu não acredito nos evangelhos. Apesar de ter algumas incoerências na visão dele, nos textos escritos, ele diz que deixou de ser cristão, porque ele era cristão, por causa do problema do mal. Ele não entende por que Deus permite o mal no mundo. Então ele diz, eu não sei se Deus existe. O agnóstico é diferente do ateu. O agnóstico, ele não diz que Deus existe, também não diz que Deus não existe. Ele diz que não sabe. Ele diz que nós não podemos saber que Deus existe. E o argumento dele é o problema do mal. Entende? Então, é um problema intelectual e tem um quesinho de emocional também. E como é que a gente faz para expor esses disfarces? Como expor o problema? Pergunto. Você gostaria que existisse um Deus a guiar todas as suas decisões? É isso aí, galera. Se você se deparou com um ateu que acredita, que diz, né, que se fosse possível provar a existência de Deus, ele provavelmente acreditaria, você pode perguntar, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você gostaria que existisse um Deus todo-poderoso, capaz de guiar todas as suas decisões? Um Deus que diz que existe pecado, ou seja, se você não cumprir a vontade dele, você está pecando? Você gostaria de um Deus desse? Se a pessoa for sincera,
ela vai dizer, rapaz, eu não gostaria de um Deus desse. Por quê? Porque ela gosta da liberdade dela, da falsa ideia de liberdade. E um Deus iria aprisionar as escolhas dela. Exemplo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele é famoso por aquela frase, né? Deus está morto. Deus está morto. Em um dos seus escritos, Nietzsche disse o seguinte: se fosse possível me provar a existência desse Deus cristão, eu teria ainda mais razões para odiá-lo. Vocês percebem o que Nietzsche disse? Ele disse, se alguém conseguisse me provar que Deus existe, eu teria ainda mais motivos para odiar esse Deus. Ele diz, eu não quero saber se tem argumentos ou não para a existência de Deus, eu simplesmente escolhi não acreditar nele e eu não quero que ele exista. É uma barreira o quê? Volitiva. Volitiva. A maioria dos ateus, eles não querem viver como se pautar suas vidas na vontade de Deus. E eles criam barreiras intelectuais. E quando você começa a remover essas barreiras, aí você vai chegando nas barreiras emocionais e nas barreiras volitivas. Por isso que é difícil evangelizar um ateu. Mas não é impossível. É mais fácil você ir conversando com ele, né? Um processo longo, contínuo. Cria uma amizade, um relacionamento e vai removendo essas barreiras. Naturalmente elas vão caindo. Certo? Ficou claro, irmãos? Comentem aqui. Rosimeire disse assim, antes de você comentar, a irmã Andréa disse aqui, explique por quê. Expliquei, né, irmã? Cadê o comentário da irmã Rosimeire? Ela disse aqui, antes de você comentar, eu tinha lembrado do filme. Vamos ver alguns comentários aqui. Pronto, irmãos. E a conclusão, né, para nós encerrarmos. No final de tudo, não se preocupe. Apesar do seu esforço em comunicar o Evangelho, o ato final é do Espírito Santo. É aqui que eu falo do desapego. Do desapego. O que é a regra do desapego, irmãos? É